Muito bom dia, 11 horas 36 minutos, Jornal da Câmara começando e na edição de hoje, Guilherme Molan, assessor de comunicação do Saínja, já está aqui. A gente vai falar a respeito do racionamento de água, tem também notícias das eleições, notícias olímpicas e também o dia de ontem. A gente vai repercutir o dia de ontem, afinal de contas, ontem fez 6 anos da existência da Lei Maria da Penha. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua companhia aqui com a gente na TV Câmara. A gente está recebendo aqui o Guilherme Molan, que é assessor de comunicação do Saínja. Bom dia, Guilherme, obrigado pela visita, viu? Bom dia, Boni. Guilherme, a gente viu ontem no comércio a notícia de que a cidade vai enfrentar novamente um racionamento de água. Os níveis dos reservatórios, todos os reservatórios estão tão baixos assim que vai fazer com que a cidade passe por isso de novo? Boni, o que acontece é o seguinte, todo ano, né, no período de estiagem, a questão dos mananciais, né, eles ficam um pouco abaixo, né, da sua capacidade normal, e isso acaba comprometendo a captação de água, né. Se o Saínja continuar captando o que ele já capta normalmente, acaba secando o córrego da captação para frente, então isso não pode. Então, diminuindo a captação, acaba diminuindo a oferta de água. Então, o que a gente acaba procedendo? Todo ano a gente faz isso. A questão do racionamento. A gente faz os horários de distribuição de água para a população para ter uma distribuição uniforme. Né? Não tem nada que possa ser feito, Guilherme, para evitar isso aí? Investimentos, digamos assim? Na verdade, a gente realizou investimento nesses últimos anos, até por isso que vai ser um pouco mais ameno a questão do racionamento esse ano. A gente teve a perfuração do poço da Águas de Mandaguari, a recuperação de 2 poços do Nova Jaú e do Santa Rosa. Então isso aí aumentou um pouco a oferta de água. Quanto à questão dos córregos que a gente faz a captação, só um investimento muito grande, que seria uma captação muito maior, né? Mas vai ser um pouco mais ameno, porém a questão da estiagem ela não afeta só os mananciais, os poços também passam a produzir um pouco menos, né? E aí cumula com a questão do tempo estar seco, a poeira aumenta para a população, tem a questão da queimada de cana aí que a gente acompanha, né? E aí o pessoal acaba usando um pouco mais de água e compromete. E aí, por que faz o fechamento do reservatório? Como a rede aqui em Jaú ela é feita a distribuição por gravidade na maioria dos bairros, né? Os bairros que ficam um pouco mais afastados dos reservatórios, que são chamados fins de rede, se o reservatório estiver num nível baixo, a água não tem pressão para chegar até esse bairro, até as casas desse bairro. Então, é fechada a distribuição para que o reservatório se recupere e assim a distribuição fique uniforme, porque senão só quem mora perto do reservatório teria água e quem mora longe não teria, né? Como que vai funcionar então esse racionamento? Ele começa oficialmente ou então o Saínja pretende dar início a ele quando? Afinal de contas tem que haver uma publicação, né, para poder existir o racionamento. A gente já está preparando um decreto para encaminhar para o prefeito, né, para a segunda quinzena de agosto, para o final desse mês aqui, né, que a gente está acompanhando. E deve durar aí uns 30, 40 dias, depende muito da chuva. Uma chuva esparsa não vai resolver o problema, precisa ser uma chuva contínua, né? Para segunda quinzena de outubro, final de outubro, resolve. Então a gente está pensando em fazer assim como os outros anos. Como aumentou um pouco a oferta de água, talvez não haja necessidade de fechar durante o dia, do fechamento durante o dia, ou se houver, vai ser feito durante a tarde, onde o consumo é menor. Os horários de pico de consumo, que é o início da manhã, o final de tarde, começo de noite, a gente vai disponibilizar água para todo mundo e vai procurar fechar esses reservatórios para recuperação durante a madrugada, final de noite, entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Mas isso aí o superintendente, o Ailton, junto com o nosso departamento de planejamento, ainda está terminando o projeto, né? O ano passado foi feito o racionamento da 1 às 4 e das 9 da noite às 4 da manhã, né? Isso. Então seguiria mais ou menos esses mesmos moldes. Isso, mais ou menos esses mesmos moldes, né? A gente só não tem certeza ainda quais bairros vão ter a necessidade desse fechamento durante a tarde. Como eu disse, aumentou um pouco, né, a produção de água, mas a estiagem aí ela afeta também os poços. Então nós ainda vamos ter a confirmação desse fechamento. Mas vai acontecer na cidade toda? Na cidade toda, não tem jeito, né? A captação tanto da ETA 1 quanto da ETA 2 e dos poços da cidade toda fica comprometido, né?
Não tem jeito. Guilherme, vão ser feitas apenas campanhas de orientação ou vai existir algum tipo de punição para quem desperdiçar água? Não, punição a gente não tem como fazer. Também não é nosso intuito. A gente pede, sabe que a população hoje entende muito mais, tem muito mais consciência de que é necessário colaborar, né? Hoje a gente vê o vizinho que chama a atenção do outro, que está gastando água à toa, que está desperdiçando. Isso aí já pegou um pouquinho mais. Então a gente pede um pouquinho mais de colaboração para evitar gastar água desnecessária. Lavar calçada, lavar carro, procurar reutilizar. Apesar de a gente saber que a população de Jaú já está se adequando, já está fazendo isso aí normalmente. Eu vou aproveitar e vou retransmitir perguntas que, na verdade, são reclamações do pessoal que assiste a gente. Maria Luísa 4 no Jardim Estádio, Sim. Eu, por exemplo, moro no Jardim Estádio, querem saber se já está tendo racionamento, porque, afinal de contas, nesses bairros, e também foi publicado aqui, ó, do Maria Luísa 4 no Comércio do Jaú de ontem, as donas de casa ficam sem água durante toda a tarde e depois das 8 horas da noite, antes mesmo do início desse racionamento. O que acontece nessa região da cidade? Tá. Vou explicar para você. Tanto o Maria Luísa 4 quanto o Jardim Estádio, o Jardim Odete e o Jardim São Zovo, essa região Maria Luísa 1, 2 e 3, eles são abastecidos pelo mesmo reservatório, que é o R4, lá, a Supergás. Ali tem um problema. Do Maria Luísa 4 em específico, ele é o chamado fim de rede, que é isso que eu estou explicando. O reservatório precisa estar num nível suficiente para ter água para chegar lá. Ele é o fim de rede. Para solucionar isso aí, o Maria Luísa 4, já existe uma verba que foi conseguida junto à deputada Regina pelo Saenja, tá, para construir um reservatório para cima do Maria Luísa 4, que vai dividir essa distribuição. Então, o Maria Luísa 4 hoje, quando tem problema de baixar o nível de água, ele é o primeiro que sente a falta dela e o último que sente o retorno, né? Infelizmente, foi feito sem planejamento isso aí. A gente não procura culpar ninguém e procura trabalhar para que resolva. Então, hoje, já no Departamento de Planejamento da Prefeitura, com o Chico Castro, a Leslie, né, eles já... Essa verba, se eu não me engano, eu não sei se ela já foi liberada ou não, mas está previsto para esse ano ainda começar a instalação do novo reservatório no Maria Luísa 4 para resolver o problema do Maria Luísa 4. No Jardim Estádio e no Jardim Odete, o que acontece? Lá também, por ser distante do reservatório, a gente já instalou as válvulas de regulação de pressão, que é um sistema um sistema de bombeamento que melhora essa distribuição. Só que a gente teve um problema de um vazamento grande na entrada do Jardim Santa Helena que estava roubando essa pressão. E aí já faz uns 4 dias os nossos funcionários passaram o final de semana trabalhando com o Geofone, que é um aparelho que localiza esse vazamento. Ele foi localizado ontem. E aí já começou a intervenção nele para solucionar o problema do Jardim Estádio. Isso, por exemplo, é o que também faz aumentar a quantidade de ar que a gente recebe na torneira, porque é comum você ligar a torneira e sair ar, bastante ar, né? Seria essa pressão ou não tem nada a ver com esse vazamento que vocês identificaram? Não, isso não tem nada a ver. Até porque isso aí, quando falta água mesmo, ele cria o vácuo na rede e não tem jeito, né? Agora, não tem nada a ver isso aí, é porque faltou água mesmo que isso aí acontece. Mas assim que resolver esse vazamento, o Jardim Estádio, pelo menos, vai estar solucionado. O Maria Luísa 4 vai demorar mais um pouquinho, mas aí é uma solução permanente, né? Porque foi feito sem planejamento, a gente não está culpando, procurou a solução e logo vai ser instalado um reservatório ali, próximo ao ginásio da DPM ali, se eu não me engano, eu não lembro muito do projeto, se não mudou o local, vai ser próximo ali o reservatório, que vai solucionar essa questão do final da rede do Maria Luísa 4. Vai ter um reservatório próprio que vai fazer a distribuição do bairro ali. Certo, então, Guilherme. Só então deixando claro para você de casa, né, devido também e principalmente então à falta de chuva, né? A cidade está crescendo e não tem oferta de água. O crescimento foi feito um pouco desordenado, né, sem planejamento, mas a gente já está recuperando isso aí há alguns anos. Sabe que a administração pública, você não consegue virar ela de uma hora para outra, né? Ela tem que fazer uma tangente aí, mas a gente está botando ela no caminho certo aí devagarzinho, está ajeitando para que não tenha esses problemas nos futuros loteamentos aí, né? Que venham ser ocupados na cidade. Tá certo, Guilherme. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Esse Guilherme Molan, assessor de comunicação do Saenja. Aqui de Jaú a gente vai informando vocês a respeito do que for acontecendo em relação a esse racionamento que a cidade vai passar. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta tem as notícias olímpicas e também notícias das eleições. É um instante só.
feliz está chegando. É sábado 25 de agosto. Você vai ao McDonald's e pede um Big Mac. Assim você ajuda a devolver o sorriso para milhares de crianças. Quem participa do Mac Dia Feliz colabora com a maior campanha pela cura do câncer infanto-juvenil do Brasil. Participe! Sábado 25 de agosto. Transforme Big Mac em sorrisos. Jornal da Câmara de volta, a gente vai ver agora uma matéria da NBR, ou melhor, do Tribunal de Justiça Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, TSE, desculpa, ó, fiz confusão com tudo, vamos lá. É o TSE informando que hoje é o último dia para regulamentar, para se colocar ou retirar candidatos das coligações, vamos ver. Olá! Falta pouco tempo para as eleições municipais de outubro. Nesse momento, é preciso que cada partido ou coligação dê atenção à exigência de preencher o mínimo de 30% das vagas e o máximo de 70% para candidatos de cada gênero. No caso das convenções partidárias encerradas em 30 de junho, não terem indicado esse percentual determinado por lei, 8 de agosto é o último dia para os órgãos de direção dos partidos preencherem as vagas de maneira proporcional. Todos os registros de candidatura correm o risco de serem indeferidos em face dessa falta de ajuste. E esse ajuste pode se dar muitas vezes para se atender o percentual, retirando algum candidato, homem, por exemplo, para se fixar aí o percentual exigido na norma conforme disposto, né? As empresas interessadas em divulgar os resultados oficiais das eleições 2012 também devem atentar para o prazo de 8 de agosto, pois é o último dia para solicitarem cadastramento à Justiça Eleitoral. E os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral e quiserem pedir a segunda via do título, têm até 8 de agosto para recorrer a qualquer cartório eleitoral. Só é preciso esclarecer para que endereço o título deve ser enviado. Já quem preferir solicitar a segunda via do título na cidade em que vota, poderá fazer o pedido até o dia 27 de setembro. É um prazo antecipado para dar à Justiça Eleitoral a possibilidade de expedir o documento, porque como ele está fora do seu domicílio eleitoral, o cartório vai ter que se comunicar com o outro e ter condições, então, de expedir esse documento. Então, hoje é o último dia legal, né, para que os candidatos façam, para que os partidos façam as alterações em relação a candidatos para vereador. Prefeito e vice também pode mudar ou não? Só vereador, né? Pode mudar quem quiser. Então, prefeito e vice também podem mudar. E já está disponível no site do TSE a primeira parcial da prestação de contas dos candidatos. A gente aprende como acompanhar tudo isso agora. Na página principal do TSE, basta clicar em Eleições, Eleições 2012, Prestação de Contas e Prestação de Contas Eleições 2012. Em seguida, Prestação de Contas Parcial. Nos relatórios constam as doações recebidas para o financiamento da campanha e os gastos realizados.
São os dados da movimentação financeira. Em ano de eleição, a Justiça Eleitoral recebe a prestação de contas 3 vezes, 2 parciais, onde os candidatos precisam informar os valores das receitas e os gastos das campanhas até o momento da entrega do balanço. Esses dados são enviados ao TSE pela internet, por meio de um programa de computador. Os nomes dos doadores só são exigidos na prestação de contas final, apresentada no mês de novembro. Existe um sistema que nós utilizamos, que é disponibilizado para todos os candidatos, partidos e comitês financeiros, que eles o utilizam durante a campanha, tanto para fazer as suas arrecadações, registrar os seus gastos e toda a movimentação financeira da campanha. Esse próprio sistema já gera uma prestação de contas para ele. Além disso, ele apresenta peças adicionais, como notas fiscais, recibos, contratos, de tudo o que ele movimentou na campanha. Caso os candidatos e partidos não apresentem os relatórios parciais, a Justiça Eleitoral divulgará os saldos financeiros dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras. Carlinho ficou admirado com o prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Ô Diego, vamos pular essa matéria do Zanetti e deixar lá para o final do jornal. Vamos ver, ontem foi comemorado 6 anos da Lei Maria da Penha. Vamos ver. Essa jovem de 25 anos quase perdeu a visão do olho esquerdo depois de mais uma agressão do companheiro. Ela conta que apanhou durante todo o relacionamento. A decisão de sair de casa e procurar a delegacia foi há 2 meses, depois de uma briga por ciúmes. Porque ele não queria que eu conversasse com ninguém. Até com mulher mesmo, ele ciumava que eu conversava. Aí, no dia que ele chegou e viu eu conversando com outra pessoa, ele foi pra cima e fez o que ele fez comigo. Me bateu para poder deixar marca, em tempo de me deixar cega, né? Aí eu peguei também uma decisão, que não ia melhorar, que podia chegar um dia que ele podia até me matar. No dia em que a lei completa 6 anos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres divulgou um balanço do Disque 180. De 2006 a 2012, foram quase 3 milhões de atendimentos. 329 mil eram relatos de violência contra a mulher. De janeiro a junho deste ano, a central recebeu quase 400 mil denúncias. As ocorrências de violência física são as mais frequentes e incluem ameaças de morte e de espancamento. Em quase 60% dos casos, a vítima é agredida todos os dias. E na maioria dos registros, o agressor é o companheiro ou o marido. O Distrito Federal registrou o maior número de denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano, seguido pelo Pará e pela Bahia. É muito alarmante, mas por outro lado, se ele é alarmante, ele é também muito alvissareiro, porque diz que as mulheres estão procurando. Para diminuir esses índices, foi criada mais uma medida punitiva. A partir de agora, o INSS vai cobrar dos agressores o ressarcimento com os benefícios pagos às vítimas de violência doméstica. O convênio foi assinado esta tarde em Brasília. A doméstica Maria da Penha, que deu nome à lei, participou da cerimônia e disse que é preciso investir nas redes de atendimento, principalmente no interior do país. É necessário ainda criação de muitas políticas públicas, tipo Delegacia da Mulher, Centro de Referência, casas-abrigos e o Juizado da Violência, para que a mulher, numa situação de violência doméstica, consiga tomar uma atitude. As 2 primeiras ações de ressarcimento são de Brasília. O INSS vai se basear na mesma lei que autoriza cobrar de empresas os pagamentos a vítimas de acidente de trabalho. Os efeitos penais têm sim uma função relevante, mas a indenização civil, ela também traz uma preocupação a mais àqueles que costumam transgredir as leis, no caso aqui, agredirem as mulheres. Viu? O cara não tem dinheiro para pagar pensão, prende, faz ele trabalhar dentro da cadeia. Nada mais justo. O Beto estava falando, vai limpar a rodovia, vai construir casa para o povo morar, não para ele, para o povo morar. Aí, ó, o INSS está fazendo um negócio bacana. Ele tá entrando, o INSS, a partir de ontem, entra na justiça para cobrar do agressor a indenização que tem que ser paga à vítima. Quer ver? O
O INSS quer que o agressor pague a conta das indenizações concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica. Para isso, vai acionar na Justiça os agressores que motivarem o pedido de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte para dependentes das mulheres vítimas da violência. Os 2 casos ajuizados nesta terça-feira são aqui do Distrito Federal, um de homicídio e outro de tentativa de homicídio contra mulheres, que juntos geraram benefícios de pensão por morte e auxílio-doença superiores a R$200 mil. A ideia é que o agressor devolva esses valores aos cofres públicos. Toda vez que alguém agride uma mulher e faz com que essa mulher tenha direito a um benefício, o que é justo, muito justo, não nos parece justo, por outro lado, que todos os trabalhadores que todos os meses contribuem para a Previdência sejam obrigados a ver o seu dinheiro ser utilizado para pagar esse benefício. Além de mexer no bolso do agressor, a medida pretende gerar um efeito pedagógico para evitar novos casos de violência doméstica, ação comemorada pela mulher que inspirou a lei Maria da Penha. Eu acho um avanço enorme, uma conscientização muito grande. Espero que essa ação, seja seguida por outras instituições. Tá aí, então, agora o INSS vai cobrar do agressor, que fizer isso aí. Eu quero ver pagar. Vamos falar do esporte agora, parte mais descontraída do jornal. Acontece sábado e domingo a partir da meio-dia do sábado até as 12 horas também do domingo, a terceira edição da Virada Esportiva do Interior. As atividades vão se concentrar ali no Parque do Rio Jaú, então você já vá se planejando, você que gosta de praticar esportes, fazer atividades físicas. No sábado, começa sábado meio-dia, vai até domingo meio-dia. A gente vai dar detalhes para vocês até sexta-feira nas edições do Jornal da Câmara, do tudo que vai acontecer nessas 24 horas de prática esportiva, que vão se concentrar principalmente no Parque do Rio Jaú. E aqui, já estou vendo aqui que a Val me passou, entre um dos destaques, as atrações da virada esportiva, vai estar a presença da ex-jogadora de basquete, a Marta, que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, e bronze em Sydney 2000. Ela está participando das atividades juntamente com a população. Aliás, bronze em 2000, basquete feminino, acho que foi a última vez, Porque agora não ganha mais nada. Ou ganha ainda, Beto, me corrija aí. Já foi eliminado, já voltaram para casa, Já voltaram para casa. E aí agora a gente vai ver uma entrevista que o Zanetti deu. Afinal de contas, ele foi o ouro inédito do Brasil até agora nas argolas, nas Olimpíadas. Vamos ver. Coroado como novo senhor dos anéis, este brasileiro de apenas 22 anos e 1,56 m de altura conquistou a primeira medalha olímpica da história da ginástica artística brasileira. Com jeitão quieto, Arthur Zanetti disse que a conquista foi construída em anos de trabalho. Cada competição a gente vem fazendo a nossa parte, de pouco em pouco, nada muito tão rápido, e acabou tendo essa medalha aqui inédita, que é para o Brasil todo. O resultado transformou o atleta em referência mundial na modalidade de argolas e atraiu a curiosidade da imprensa mundial. Apesar do ouro conquistado, o técnico do atleta alertou que os investimentos na ginástica brasileira precisam ser acelerados para as competições do Rio daqui a 1.459 dias. Nós estamos atrasados nesse trabalho. Você não forma uma equipe campeã olímpica em 4 anos. Nenhuma modalidade vai conseguir isso, nem que saia do planeta, conseguir formar um atleta em 4 anos para 2016. Isso é utopia, O campeão olímpico ainda não pensou onde vai guardar a medalha, mas já sabe o que fazer para novas conquistas em 2016. A estratégia, assim, mais ou menos, vai ser quase a mesma. Eu não vou querer defender ela, eu vou querer vir para 2016 e fazer o meu melhor. Muito bem, tá aí o Zanetti falando a respeito do ouro inédito. O Brasil tem mais um ouro só, mais um ouro. Mas vai ganhar mais alguns ainda aí, Vôlei de praia, masculino. Então, algumas coisas mais vão aparecer aí. Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, 11h30, ao vivo. Amanhã a gente vai falar a respeito da Expo Jaú. O pessoal da Expo vai estar aqui. Se você tem a sua pergunta, a sua dúvida, principalmente sobre a troca da data de shows, compensação de valor de ingresso, pode enviar pra gente que eu pergunto mesmo. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã. Tchau.